Olá, eu sou a Fernanda Nóbrega, psicanalista, e tô aqui no Reler Freud de hoje para trazer mais um texto para a gente comentar, que também está nesse volume aqui da Autêntica. Eu gosto muito desse volume, Os Fundamentos da Clínica Psicanalítica, porque traz diversos textos em que a gente pode acompanhar, entender e aprofundar a respeito daquilo que funda a psicanálise, a sua técnica e a sua escuta. Bom, mas o texto de hoje que eu quero trazer para vocês chama Caminhos da Terapia Psicanalítica. Esse texto, na verdade, é uma conferência proferida pelo Freud lá em Budapeste em 1918. Esse texto a gente pode acompanhar algumas questões, assim como no Psicanálise Selvagem, também sobre a técnica e a ética da psicanálise. Eu vou trazer dessa vez alguns recortes desse texto que eu acho super interessantes e emblemáticos, porque nos permite a pensar, inclusive, a direção do tratamento. Logo no início, o Freud vai dizer o seguinte, está na página 191, é o primeiro parágrafo do texto. Os senhores sabem que nunca nos orgulhamos da completude e do fechamento do nosso saber e de nossas habilidades. Estamos sempre dispostos, tanto antes quanto agora, a admirar a incompletude do nosso conhecimento, a aprender coisas novas e mudar em nosso procedimento aquilo que pode ser substituído por algo melhor. Então, logo de cara, o Freud já vai trazer algo extremamente importante para o saber psicanalítico, que é esse saber não todo, aquilo que não está completo, fechado em si mesmo. Então, Freud traz um ponto muito importante, que é poder retornar para aquilo que ele já construiu e, por que não, refazer algumas direções, algumas rotas. Isso também se dá num tratamento analítico. Em uma análise, ela não é linear no sentido de um começo, meio e fim já pré-determinado de saída. A gente nunca sabe o que vai vir numa sessão seguinte, num depois. Aliás, é no depois que a gente vai fazer o sentido daquilo que apareceu num outro tempo. Bom, mas aí o Freud vai seguindo por esse texto, nessa conferência, e vai trazendo algumas questões sobre a transferência, de como o analista vai manejar essa transferência, vai falar um pouco sobre o que é a análise do ponto de vista dele, né, do que ele está propondo do que seria uma análise. Seria então uma análise um desmembramento total do inconsciente? Será que é disso que se trata? Se submeter a um processo analítico? Tem uma passagem que eu acho muito importante, é um parágrafo que eu destaco sempre que eu posso, que eu acho ele extremamente fundamental para a gente pensar na posição do psicanalista, ali na função do analista durante um tratamento psicanalítico, que é o seguinte. Essa passagem, esse parágrafo está na página 198 e o Freud vai comentar a seguinte questão. Recusamos enfaticamente transformar o paciente que se entrega em nossas mãos, buscando ajuda, em nossa propriedade, formar o seu destino para ele, impor-lhe os nossos ideais e, com a altivez do Criador, formá-lo à nossa semelhança para a nossa satisfação. Na página seguinte, na 199, ele ainda complementa: mas isso, a cada vez, precisa ser manuseado com grande cuidado de preservação, e o paciente não deve ser educado para ser semelhante a nós, mas para a liberação e a concretização de sua própria essência. Ou seja, o Freud já está dizendo aqui tanto da direção do tratamento quanto do fim de uma análise. O fim da análise não é o paciente se identificar com o eu do analista. Ao contrário, um processo de análise, conforme ele vai caminhando, o analisante pode se desidentificar daquilo que ele trouxe, daquilo que ele apresenta como sendo dele. Então, o trabalho do psicanalista não é tomar o analisante como seu objeto. Ou seja, vou transformá-lo, vou dirigir esse tratamento para aquilo que eu entendo que seja melhor para essa pessoa. Então a gente pode até lançar a pergunta: o que seria o melhor para o outro? O tratamento psicanalítico não segue por essa via. E o Freud vai deixando isso muito claro durante esse texto. E no caminhar do texto, chegando para o final, o Freud vai ainda trazer uma questão política
do tratamento psicanalítico. Lembrando no contexto que a gente estava nesse texto, nessa conferência em 1918, final da Primeira Guerra, haviam pessoas ali que ele quis se dirigir ao que ele estava querendo transmitir, e aí lá mais pro fim do texto, lá na página 201, o Freud vai apontar a seguinte questão: e que as neuroses não são menos ameaçadoras à saúde da população que a tuberculose, e que, assim como esta, não podem ser deixadas a cargo de cada pessoa do povo. Então Freud vai dizer em seguida, ele vai propor que o Estado ofereça também à população um tratamento psicanalítico gratuito. Então ele vai apresentando a psicanálise, deixando as pessoas, a população de forma geral. Não é a ideia então do Freud, se a gente pensar aqui, deixar a psicanálise restrita a um pequeno grupo de pessoas que podem ter acesso a esse tipo de tratamento. Então, eu recomendo muitíssimo esse texto para quem leu ou quiser reler e quiser trazer os comentários ou as questões para a gente seguir a conversa. Eu deixo o convite e aguardo vocês no próximo Reler Freud. Até!